Oi, meus amigos. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do livro Discurso do Método, de René Descartes. Só para a gente lembrar, Descartes nasceu na França em 1596 e morreu em Estocolmo, na Suécia, em 1650. Morreu bastante jovem, com apenas 53 anos. Aqui no final do livro você vai poder encontrar o motivo da morte dele, ou pelo menos o que ocorreu que levou ele a uma morte prematura, tá bom? Esse livro que eu tenho, ele é da editora Escala Educacional e a tradução é de Ciro Mioranza, tá bom? Foi impresso em 2006. Bom, você pode ver que o livro é bem fino, ele está mais para um opúsculo. Tem apenas 71 páginas. Esse exemplar meu tem apenas 71 páginas, mas a gente não deve se iludir com o tamanho do texto, porque embora seja um livro considerado pequeno, o tema que ele aborda e as suas ideias, elas são muito amplas. Eu já li esse aqui 2 vezes e eu percebo que eu vou precisar ler pelo menos mais uma vez. E eu creio que quando você ler ele, você vai concordar comigo que é necessário ler algumas vezes para extrair o máximo possível de aprendizado de uma mente tão brilhante quanto a mente de Descartes. Eu anotei alguns trechos para compartilhar com você, me permita ler. Na página 12 eu posso ler assim: Fui instruído nas letras desde a infância, e por ter sido convencido de que, por meio delas, se poderia adquirir um conhecimento claro e seguro de tudo que é útil à vida, sentia extraordinário desejo de aprendê-las. Logo que terminei, porém, todo esse curso de estudos, no fim do qual é costume ser recebido na classe dos eruditos, mudei totalmente de opinião. Encontrava-me enleado em tantas dúvidas e erros que me parecia não haver conseguido outro proveito, procurando instruir-me, senão o de ter descoberto cada vez mais minha ignorância. Eu acho fantástica essa conclusão dele, porque eu creio que todos os amigos que gostam de estudar, que gostam de ler, já chegaram a um pensamento parecido, de que quanto mais a gente conhece, mais percebe quanta coisa ainda nos escapa, e aquilo que a gente acha que aprendeu tanto, ou que leu tanto, é praticamente só uma gota, num oceano de realidades e de saberes. Uma outra coisa interessante que eu anotei, ele diz assim: a leitura de todos os bons livros é semelhante a uma conversação com as pessoas mais qualificadas dos séculos passados, que foram seus autores, e até uma conversação premeditada, na qual eles nos revelam somente seus melhores pensamentos. Você já deve ter percebido, se você ainda não leu Descartes, que a leitura vale a pena. Na página 13, eu anotei o seguinte: Descartes fala assim: viajar é a mesma coisa que conversar com os homens de outros séculos. De fato, é bom saber alguma coisa dos costumes. Desculpa, passou um barulhento aí.
Concluindo, de fato, é bom saber alguma coisa dos costumes de diferentes povos, para que julguemos os nossos de modo mais sadio, e não pensemos que tudo aquilo que é diferente de nossos costumes é ridículo e contrário à razão, como estão habituados a fazer aqueles que nada viram. De fato, a pessoa que viaja, ela entra em contato com outras culturas, outros costumes, e ela tem mais condição de avaliar aquilo que ela pensa, e especialmente aquilo que ela pensa dos outros. Eu ainda tenho mais uma pequena anotação na página 47, onde ele está falando da diferença entre o ser humano e os demais animais. Ele fala, por exemplo, do papagaio, que o papagaio pode falar, e assim algumas outras aves, mas na verdade elas não conversam. Essas aves não conversam e não falam de fato. Elas apenas repetem som, porque não compreendem o que dizem. E ele faz a seguinte explicação: isso não ocorre porque lhes faltem órgãos, pois vemos que as pegas e os papagaios podem articular palavras como nós, entretanto não conseguem falar como nós, isto é, demonstrando que pensam o que dizem. A par disso, vemos homens que, tendo nascido surdos e mudos, desprovidos dos órgãos que servem aos outros para falar, tanto ou mais que os animais, costumam inventar eles mesmos alguns sinais, por meio dos quais se fazem entender por aqueles que, convivendo com eles, disponham de tempo para aprender sua língua. Isso não prova somente que os animais possuem menos razão do que os homens, mas que não possuem razão alguma. Um outro trecho que eu anotei, é só uma citação pequena. Ele fala de uma lei, mas ele não diz que lei que é. A impressão que dá é que ele está referindo à lei moral que reside no ser humano. Ele diz assim, que há uma lei que nos obriga a procurar, no que depende de nós, o bem geral de todos os homens. Aqui então algumas pequenas leituras desse pequeno livro, mas que tem ideias maravilhosas. Com certeza vale a pena a leitura. Você vai encontrar esse livro por um preço muito acessível, e ele vale muito mais do que ele custa, tá bom? Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.